Vamos lá, muita coisa acontecendo. Tem bomba contra o Lulinha, o filho do Lula. Tem uma bomba envolvendo Lula da Silva, que tá o desespero tomou conta, gente, tá do Palácio do Planalto, da esquerda do PT neste exato momento. Tem notícia bombástica contra o ministro Alexandre de Moraes. Tem o André Mendonça que partiu pra cima do Lulinha, do Lula e deixou o Lula desesperado. Gente, André Mendonça partiu pra cima do Lulinha e deixou o Lula desesperado. Gente, tem muita coisa pra atualizar. Não vou nem dar spoiler do que eu vou trazer. Eu só adianto uma coisa pra vocês. Coloquem o cinto de segurança, que é pancada. É imensa que eu vou trazer nesse boletim. Antes de tudo e qualquer coisa, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Deixa eu trazer aqui esse vídeo que explodiu nas redes sociais. Mais um vídeo do Nicolas Ferreira que tem milhões e milhões de visualizações. Dessa vez detonando Lula da Silva, gente, tá? Nicolas Ferreira detonou fala do Lula durante um podcast que ele participou e vocês vão ficar de queixo caído. Assistam com muita atenção, vejam só. Digo sempre que isso aqui é muito velho para tirar fotografia. Agora, para morar, é muito desumano. É muito desumano porque quase todos os presidentes que vêm aqui não tem uma penca de filhos, 5, 6, 7, 8, 9 filhos isso aqui. Eu quero vir para cá. Já com uma certa idade, são 8 quartos ao todo, mas é distante um do outro. A cozinha fica numa ponta, o quarto fica na outra. Se você tiver que pedir café, o café chega frio. Se você pedir uma cerveja, ela chega quente. Sabe? Então, você veja uma coisa, a piscina é aqui. A piscina, o lugar que as pessoas têm para ficar é aqui, tem uma coberturazinha. Mas se você quiser pedir algum petisco, vem lá do outro lado. Então o cara chegar aqui, o cara já chega cansado. Sabe onde, Lula, é desumano morar? Na casa dos pobres que você vai visitar, que você tirou da pobreza, né, de 4 em 4 anos. Aí sim, lá não tem problema, né, de a cerveja vai chegar quente, porque a cerveja nem chega. Não vai ter esse problema de porque quando o petisco chegar já vai estar frio, porque também não tem petisco. Não tem esse problema de os cômodos serem largos, de serem 8 quartos distantes um do outro, porque tudo é basicamente no mesmo lugar, né? A casa de barro, tudo junto, cozinha, quarto, sala, tudo provavelmente no mesmo lugar. E isso sim é desumano. Desumano, Lula, é o que você faz com seus eleitores, né? Lá no Maranhão, por exemplo, né? Votaram em peso em você. E sabe o que aconteceu lá? Só se tornou o estado mais pobre do país. Isso sim é desumano. Durante 20 anos ficar prometendo comida, tirar o povo da pobreza e fazer com que o estado que mais te dá voto ser o estado mais pobre do Brasil. Enganar as pessoas, brincar com o sentimento delas, com a realidade que elas estão só para ganhar voto. Isso sim é desumano. Desumano é mesmo depois de quase 20 anos de governo seu, ter quase 100 milhões, né? 90 milhões de pessoas que não tem coleta de esgoto, as pessoas não têm onde cagar. Tem que falar assim, né, para o brasileiro entender. Desumano é a pessoa não ter água potável e você prometer para ela picanha numa eleição para poder literalmente só vencer e se manter no poder de novo. Isso sim é desumano. Desumano é você falar que uma casa que tem isso... O Palácio da Alvorada foi avaliado em mais de 90 milhões de reais. O jardim é um espetáculo à parte. Salão nobre, sala de banquetes, capela, biblioteca, piscina semiolímpica, cinema privativo. É desumano para poder morar, enquanto literalmente, até mesmo seus eleitores estão vivendo dessa forma até hoje. Continua vivendo literalmente numa casa de barro, sem nenhum tipo de condição, sem nenhum tipo de luxo, mas tem algo ainda que é pior do que isso. Sabe o que é? Que essas pessoas aqui acreditam realmente que o Lula é o pai dos pobres. Eu fiz o L e não estou preocupado com o preço da gasolina, porque eu não tenho carro e nem moto. Você que não quer se preocupar com gasolina, faça o L também. Eu fiz o L e eu não pago imposto. Se você não quiser pagar imposto, faz o L também. Pessoas simples e humildes que foram deixadas propositalmente, né, de forma desumana, sem educação, sem saúde, sem segurança, sem saneamento básico, sem as coisas básicas para poder entender que eles estavam sendo, né, enganados, exatamente para poder manter eles aí para sempre, nesta casa aqui e continuando, né, obviamente aí, fazendo L. Isso sim é desumano. Desumano não é morar no conforto da sua casa, não. Desumano é morar no país que você construiu. Bateu forte, gente, tá? Nicolas Ferreira bateu forte no Lula, né? O Lula reclamando de viver numa mansão, comendo tudo do bom e do melhor, das comidas mais caras que vocês imaginarem, os pratos mais caros que vocês imaginarem. Inclusive tem coisa que vem de fora do país.
Que a Janja gosta de luxo, comer coisa boa. Vocês não têm noção, gente, tá? Do que nós gastamos para bancar, tá? O Lula e a Janja dentro desse palácio, que para ele é desumano. Para o Lula é desumano esse palácio em que ele vive, gente, tá? Meu Deus do céu, isso é surreal. Vamos lá, gente, eu disse pra vocês que a coisa ia piorar pro Lula e pro Lulinha, né? Gente, tá? Definitivamente o André Mendonça está agindo sem dó e nem piedade. E tá incomodando muita gente, tá? Daqui a pouco eu vou trazer isso pra vocês. Porque olhem só o que acabou de sair aqui na imprensa. Empresa para a qual o Lulinha fez lobby ganhou 86 milhões em contratos do governo federal. Pessoal, ontem eu trouxe essa bomba para vocês aqui no canal do André Mendonça e partindo para cima e abrindo nova investigação contra o Lulinha. E eu disse para vocês, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se a Polícia Federal está desesperada pedindo autorização para o André Mendonça para abrir nova investigação contra o Lulinha, é porque eles descobriram coisa cabeluda. É porque eles descobriram coisa cabeluda e querem investigar. Aí, sai isso aqui. Qual que é a coisa cabeluda? Quase 100 milhões de reais. Aí vem, a gente começa a lembrar daquela delação do ex-funcionário do Careca do INSS. Ó, o Lulinha recebe mesada de 300, não é um mensalão, né? Lulinha recebe uma mesada de 300 mil reais por mês. Aí a coisa começa, o quebra-cabeça começa a fazer sentido. Então sai uma bomba como essa aqui, empresa para a qual Lulinha fez lobby, ganhou 86 milhões em contratos do governo Lula, do governo federal, que é do governo do pai dele, começa a encaixar as coisas. Então ele fez lobby para uma empresa que ganhou 86 milhões, uma empresa que fechou contrato com o governo do pai dele, e lá atrás tinha saído a informação de que ele recebia, ou recebe, não sei, um mensalão de 300 mil reais. Vocês têm noção, gente, que a Polícia Federal tá juntando, tá? O A com o B para ver o que dá essa coisa toda? Vocês têm noção da gravidade de tudo isso aqui? Eu disse pra vocês, eu não disse ontem. Pra quem assistiu o vídeo, pra quem assiste os vídeos do canal Fabiana Cardoso, sabe de tudo que tá acontecendo. Eu disse pra vocês, pra Polícia Federal, em ato de urgência, pedir nova investigação contra o Lulinha, é porque eles descobriram coisa cabeluda. Aí vem essa notícia aqui. A Strush Limitada, empresa para a qual o empresário Luiz Lulinha, né, teria feito lobby para prospectar negócios junto à administração pública, segundo a Polícia Federal, fechou contratos com o governo federal que somam 85,7 milhões. Ou seja, é a própria Polícia Federal que está revelando. Structure Limitada. A Structure Limitada, empresa para a qual o empresário Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha teria feito lobby para prospectar negócios junto à administração pública, junto à Polícia Federal, segundo a Polícia Federal, fechou 6 contratos com o governo Lula, o governo do pai dele. Para ele que está sendo acusado de receber mensalão de 300 mil por mês. Tá vendo como as coisas começam a fazer sentido, gente, tá? Os acordos têm como objetivo a contratação de soluções de tecnologia da informação. Ao menos 5 deles foram fechados após a realização de processo licitatório. As informações foram levantadas pela coluna do portal da Transparência com Prasné e Diário Oficial da União. A Structure IT foi criada em 2019 e mantém sede em Florianópolis. O primeiro contrato foi fechado com o Centro Integrado de Telemática do Exército em novembro de 22. O instrumento prevê a solução de TI
e comunicação de backup de forma a expandir a infraestrutura de armazenamento do sistema telemático do Exército, inicialmente com o valor de 21,8 milhões. O contrato recebeu aditivo de 3,6 milhões em 2022, em julho deste ano. Todos os outros contratos foram firmados na gestão do presidente Lula. O instrumento de maior valor é com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Combate Família à Fome, do Wellington Dias, gente, tá? Daquele ministro incompetente do Wellington Dias. Em 2023, a pasta celebrou o contrato para adquirir solução para sustentação do ambiente analítico de dados do Ministério. O valor acumulado ultrapassa os 42 milhões de reais. É muito dinheiro, meu Deus do céu. A Exstruture IT mantém ainda um outro contrato com o Ministério do Desenvolvimento, com o mesmo ministério lá, gente, do Cadastro Único do Bolsa Família. Dessa vez de 19,3 milhões. 19,3 milhões. O documento assinado em abril deste ano prevê a contratação de nova solução de backup em substituição à solução atualmente implantada no Ministério. Já o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que é vinculado ao Ministério da Educação, tem contrato de quase 178 mil, e a Fundação Nacional de Saúde tem firmado contrato de 2,5 milhões, e milhões para cá e milhões para lá. A Polícia Federal descobriu que quase 100 milhões foram firmados em contrato. E tudo isso, segundo a Polícia Federal, está sendo investigado se o Lulinha fez lobby, fez a ponte, né, para que esses contratos fossem fechados. Eu vou confessar uma coisa para vocês, gente, tá? Agora tá explicado por que o Lula disse que o filhinho dele é o Ronaldinho dos negócios. Gente, eu sou pai do presidente Lula da Silva, eu sou filho do cara, né? O dinheiro tá tudo em poder do Lula. O Lula que decide, gente, tá? O que compra, o que não compra, o contrato que fecha ou não fecha. Ah, não, mas foi feita licitação. Ai, gente. Foi feita licitação. E milhões, assim, ó. Pelo ralo, né, gente? Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, Combate à Fome, né, do Bolsa Família, BPC, Cadastro Único, Pé de Meia, dentre outros benefícios. Muito bonzinho, né? O Wellington Dias é muito bonzinho, né, gente? Isso é o que eu chamo de um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Wellington Dias, aliado de longa data de Lula da Silva. Ai, gente, tem tanta coisa que a gente tem vontade de falar, mas a gente não pode. Parece que a gente vive numa democracia, mas é uma democracia relativa. Quando é um youtuber, quando é um advogado, quando é um influencer de esquerda falando, pode falar tudo. Gente, eu vejo cada coisa, influencer e youtuber de esquerda falando aqui na internet, que eu falo assim, gente, vai ser preso. A Polícia Federal, o STF, tá determinando a prisão amanhã. Esse youtuber aqui, amanhã, 6 horas da manhã, tá com a Polícia Federal na porta. Mas não, é de esquerda. Pode falar tudo, pode fazer o que quiser. Fake news. Mas quando é o outro lado, não. Se é youtuber, se é influencer, se é advogado, se é de direita, é diferente. A gente não pode falar o que a gente pensa. A gente não pode falar o que a gente quer. Com isso aqui, vocês não fazem ideia do que eu realmente gostaria de falar. Mas eu não posso. Porque senão amanhã, 6 horas da manhã, a Polícia Federal tá aqui na porta. Mas o que a gente tem vontade de expor, de falar, é escrito no gibi, mas a gente não pode. Democracia relativa. Para uns, sim, para outros, não. E, gente, essa questão do Lulinha tá incomodando muita gente. Eu disse pra vocês, tá aqui, ó. Vou eu colocar aqui, fica melhor pra vocês visualizarem direitinho aqui na tela. Tá aqui, ó. Ala do STF vê
tentativa desesperada de Moraes, Polícia Federal e PGR de tirar o Lulinha de Mendonça. Isso aqui a gente já vem falando para vocês já há alguns dias, né? Que o Lula, o Moraes, Polícia Federal, não é à toa que o Lula desesperado quis tirar lá o delegado. O delegado deve estar... Tira o delegado. Né? Agora, né, nova redistribuição, ó, distribui novamente, graças a Deus, por obra divina, caiu nas mãos do André Mendonça. É surreal, gente, tá? Nem tentam disfarçar, mas antigamente eles tentavam disfarçar. Agora nem isso mais. Então, a ala do STF, então tem ministros lá dentro do STF que tá vendo uma tentativa desesperada de Alexandre de Moraes, da Polícia Federal do Lula, claro, né? PGR, indicado pelo Lula, desespero deles de tirar o Lulinha do Mendonça, porque o Mendonça tá tocando o terror. O Mendonça tá partindo para cima. O Mendonça tá autorizando uma investigação atrás da outra contra o Lulinha. Eles estavam despreocupados, estavam tranquilos. Não, ó, saiu aqui na imprensa que a investigação contra o Lulinha parou. Agora só depois da eleição, porque vai sair alguma coisa e prejudica o Lula. Não, só tá sem efetivo, gente, tá sem pessoal, tá sem, não tem agente para investigar o Lulinha. E eu fiquei pensando, gente, cadê o André Mendonça? Vai ficar vendo isso de braço cruzado assim? Mas não. O André Mendonça disse na cara do Gilmar Mendes aquela vez, né? Eu sei de tudo que está acontecendo. Eu estou vendo tudo que está acontecendo. Não pensem vocês que vocês estão me fazendo de bobo, não. Eu estou vendo tudo. E a prova disso é as duas últimas decisões do André Mendonça. Em 2 dias, nos últimos 2 dias, 2 novos processos, 2 novas investigações contra o Lulinha, o filho do Lula. Gente, nas últimas 48 horas, 2 dias, o Mendonça desceu a lenha, foi lá e autorizou. E agora vem a notícia dessa aqui. É desespero, né, gente? Desespero aí tomando conta e o trem tá feio. E agora, gente, deixa eu trazer aqui pra vocês o Lula. O Lula basicamente confessou tudo. O seu projeto de poder. O Lula, ele não tem projeto para melhorar o Brasil, para melhorar a infraestrutura, educação, segurança pública, combate ao crime organizado, não. O Lula confessou que o plano dele é outro. Ele confessou tudo. O plano dele é se perpetuar no poder. Lula, olhem só, enquanto eu viver, a extrema-direita não governará esse país. Agora tem uma coisa nessa fala do Lula, isso aqui foi fala recente agora, gente, tá? Tem uma coisa que me chama muita atenção nessas falas do Lula. Ele tem muita certeza, né, que vai ganhar essa eleição dia 26. O que leva? Essa é a pergunta que eu faço para vocês que estão aí do outro lado mexendo. Por que vocês acham que o Lula tem tanta certeza que vai ganhar essa eleição do Flávio Bolsonaro? Baseado em quê? Vocês têm algum palpite, alguma opinião? Tá aqui, gente, tá? Lula mandou recado pro Donald Trump e Javier Milei. O presidente Lula afirmou que a extrema-direita não vai voltar ao comando do país enquanto ele estiver vivo. Durante a convenção estadual do PT no Ceará, o petista também voltou a criticar os presidentes Donald Trump dos Estados Unidos e Javier Milei da Argentina. Ele disse Vou colocar aqui na tela, melhor, vejam só. Porque enquanto eu viver, a extrema-direita não voltará a governar esse país. Igual dizer mais, que venha ajudá-los quem quiser. Se quiser vir o Trump, que venha. Se quiser vir o Milei, que venha quem quiser. Eu não quero ajuda de fora. A única ajuda que eu quero é a ajuda do povo brasileiro para que a gente possa manter a democracia desse país.
Bravateiro, né, gente? Bravateiro. Lula é um tremendo de um bravateiro. Pode vir, Donald Trump, pode vir o Milley. Ué, mas o Donald Trump enviou 2 representantes do governo americano. Você deixou eles virem, Lula? Não. Para falar para sua bolha é fácil, né? Eu enfrento, pode vir, vou ganhar de todo mundo, vou derrotar todo mundo. Para a bolha dele é uma coisa, né? Mas lá nos bastidores se borra de medo, se mija de medo. Que a prova de que o Lula tem medo, ele não deixou. A bravata, né? Ou seja, lorota. Eu falo. Tô lá, os meus eleitores acreditam. Mas lá nos bastidores, o cara se borra de medo de Donald Trump. Prova disso, agora recente, gente, a semana passada. O Lula proibiu, tá? Ele não deu visto para os 2 americanos virem aqui para o Brasil ver o processo eleitoral, não. Tá vendo a contradição, a hipocrisia? Lula é um hipócrita. Lula é um hipócrita. Falar qualquer papagaio fala. Blá, 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 blá. Parece uma gazela gritando, né? Mas na hora do vamos ver, não, nossa. Não. Olheiros dos Estados Unidos, representantes do governo americano, acompanhar a eleição no Brasil? Não pode. É interferência, não pode. Se borra de medo. Negou visto, não autorizo. Mas na bravata, né, lá pra bolha dele, pode vir Trump, Donald Trump, pode vir Javier Milei, pode vir todo mundo, Marco Rubio, eu vou destruir todo mundo. Mas na hora do vamos ver, o cara é um bravateiro, gente, tá? Meu Deus do céu, que hipócrita. Mas é um hipócrita sem precedentes. Lula deve estar desesperado porque o ministro André Mendonça acabou de abrir novo inquérito contra Lula da Silva, gente, tá? Além do que ele abriu anteontem, hoje abriu novo inquérito. A casa definitivamente caiu para o Lulinha e o desespero tomou conta do governo do papai. Filho de peixe, peixinho é, né? Já diz o ditado popular, pra cima dele Mendonça. Já são 2 inquéritos. Se abrir mais um, o filho do Lula já pode pedir música no Fantástico. Ou seja, em 2 dias, o ministro André Mendonça autorizou a abertura de 2 inquéritos contra o Lulinha. Gente do céu, o Lula deve estar desnorteado. O Lula não deve dormir essa noite. Eu vou colocar o vídeo completo aqui na tela, mas eu vou colocar esse aqui que tá mais completo, sem cortes, né? Eu gosto de trazer na íntegra para vocês não perderem nada. Tá aqui, André Mendonça vai para cima e abre outro inquérito, tá? Contra o Lulinha para apurar possível prática de tráfico de influência. Agora é na data prévia. O anterior era possível, tá? Vai ser investigado possível tráfico de influência do Lulinha dentro do governo Lula, no gabinete do pai dele, do Lula. Agora é investigação contra o Lulinha por possível prática de tráfico de influência também na data prévia, gente, tá? É surreal, gente, tá? Eu fico pensando como que esse cara tá solto até hoje. Como que o ministro André Mendonça até hoje não decretou a prisão do Lulinha? Porque o que vocês vão descobrir aqui agora aqui nesse vídeo é surreal. Como que o Lulinha está solto ainda? E a gente tem informação de bastidor que o André Mendonça pode decretar a prisão do Lulinha a qualquer momento. Por esse motivo aqui, que vocês vão entender. Vejam só. A gente tem mais uma investigação contra Lulinha, o filho do presidente Lula. A PF agora pedindo e o ministro André Mendonça autorizando mais um inquérito, dessa vez sobre a atuação de Lulinha na data prévia. É informação que chega agora no site da CNN, informação inclusive do nosso analista Matheus Teixeira. Breaking news por aqui. O que a gente tem então de diferente? Abertura desse inquérito contra Fábio Luiz Lula da Silva.
para apurar possível tráfico de influência, ou seja, seria a mesma questão envolvendo aquela comercialização, possível comercialização de cannabis medicinal no Ministério da Saúde, mas agora a utilização dessa influência junto à Dataprev, que é a empresa de tecnologia do governo federal. Essa decisão foi tomada a pedido da Polícia Federal, que quer investigar se Lulinha atuou para uma empresa em contratos com a estatal vinculada ao Executivo. Uma informação que foi revelada mais cedo pelo jornal O Estado de São Paulo foi confirmada então pela CNN. Nós temos confirmação. Agora, o ministro André Mendonça, do STF, autorizando um novo inquérito contra Lulinha, Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente da República. Vamos lembrar aqui do contexto, né, que envolve Lulinha, o filho do presidente. Num primeiro momento, estava ali como um dos citados da investigação do escândalo do INSS. A gente acompanhou, inclusive, o andamento de várias questões relacionadas e citações ao filho do presidente dentro dessa investigação, principalmente no que diz respeito ao andamento da CPMI do INSS, que teve ali um relatório que ficou guardado, ficou arquivado. Num segundo momento, temos essa investigação aberta contra Lulinha, a pedido também da Polícia Federal, que foi que a gente trouxe ontem, e agora esse segundo inquérito autorizando essa investigação contra o filho do presidente. Resumindo, né, André Mendonça agiu sem dó e nem piedade, partiu pra cima do Lula mais uma vez e em 2 dias, dois novos inquéritos abertos para investigar o Lulinha. O primeiro para investigar tráfico de influência, né, do gabinete presidencial, né, do governo, do pai dele, e o segundo para investigar tráfico de influência com relação à Dataprev, gente, tá? Aí vocês pensam assim, Fabiana do céu, a coisa tá terrível pro Lula, né? Porque isso aqui atinge em cheio a campanha eleitoral do Lula. Fabiana do céu, será que vai piorar pro Lula? Pior que vai piorar.